e pela graça de Deus poder ensinar um pouco você, poder te ensinar um assunto tão importante, que é resistindo ao dia mal. Resistindo ao dia mal. Efésios capítulo 6. Efésios 6. A palavra do Senhor diz no verso... Efésios 6, verso 11. Efésios 6, 11. Diz assim a palavra do Senhor: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E no verso 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Nós não vamos hoje falar sobre a armadura de Deus, mas eu só queria começar com esse texto, porque em 2 versículos o apóstolo Paulo repete a mesma coisa: dia mau. Repete comigo assim: dia mau. Dia mau. Então, irmãos, esse é um assunto que a gente tem que, pelo menos uma vez por ano, falar de novo sobre isso. Porque, na verdade, você não vai enfrentar o dia mau uma vez por ano só. Você vai enfrentar o dia mau algumas vezes por ano. Às vezes, até algumas vezes por mês. Você vai passar pelo dia mau. Todo crente passa pelo dia mau. E nós temos aqui alguns crentes que são novos na fé, outros que são mais maduros na fé, mas não importa o quanto tempo você tem de igreja, não importa o quanto tempo você tem de fé. Está no primeiro canal? Está no segundo? Está ruim, né? O segundo também não está bom não, mas acho que é a minha voz que não está boa. Não importa o quanto tempo você tem de igreja, você certamente vai passar pelo dia mau, amém, irmãos? Não importa. A diferença é que às vezes, uns você vê que está passando pelo dia mau e outros escondem muito bem. Mas todo mundo passa pelo dia mau, todo mundo passa. E eu quero te dar algumas ferramentas para te ajudar. Porque você não tem que vencer o diabo. Você não tem que vencer o diabo. Tem gente que acha que tem que lutar contra o diabo para vencer o diabo. Mas graças a Deus, Jesus já venceu o diabo na cruz. A Bíblia diz que Jesus já aniquilou o diabo. O diabo não tem força e nem poder. A única coisa que o diabo tem são estratégias muito bem elaboradas. E o nosso trabalho não é vencer o diabo, é resistir ao diabo. Resistir no dia mau, para que você possa, depois de haver feito tudo, permanecer firme. Porque Deus não quer que você caia, Deus não quer que você desvie, e o dia mau não vem para você cair, o dia mau vem para você resistir e permanecer firme. Amém, irmão? E eu quero te dar algumas ferramentas hoje. Eu quero que você anote aí, anota no seu celular, anota num papel, anota em algum lugar. Anota assim, ó, mente e emoções. Isso. Ela anotou alto demais. Essa minha mania de mandar os outros repetir, né? Tá vendo? Vamos ajudar ela aqui para não ficar com vergonha, né, gente? Repete aí, mente e emoções. Isso, tá vendo? É isso aí, Raquel, tá vendo? Eu ia mandar, Raquel, o pessoal repetir, você só adiantou só, entendeu? Ela anotou na mente, aí saiu pela boca, entendeu? Mas anota aí assim, ó, mente e emoções. Irmãos, os dois focos do diabo, as duas áreas onde o diabo vai te atacar, o campo de batalha do diabo é na tua mente, é nos teus pensamentos e é nas tuas emoções. Esses dias nós estávamos no GC e um dos nossos irmãos compartilhou algo que fez tão bem para todo mundo. Porque ele compartilhou uma coisa que quase ninguém fala.
Todo mundo pensa, todo mundo sente, mas ninguém fala. Ele falou assim, gente, será que sou eu só que penso um monte de coisa ruim? Eu penso um monte de coisa ruim, às vezes eu acho que nem deu certo esse negócio de eu aceitei a Jesus, eu me batizei, parece que nem deu certo comigo, não funcionou, porque eu penso um monte de coisa ruim. Aí ele falou isso. Aí todo mundo falou assim, puxa, ainda bem que você falou. Tava todo mundo achando que era maluco, né? Mas por quê, meus irmãos? Porque o campo de batalha do diabo são os seus pensamentos. É onde ele vai atacar o tempo todo, com dúvidas, com incredulidade, com pensamentos negativos, com pensamentos ruins, com todo tipo de pensamento que você possa imaginar. É onde o diabo vai atacar. E às vezes, irmãos, é 24 horas por dia. Às vezes eu sinto que não tem trégua. É 24 horas por dia eu lutando com os meus pensamentos. Porque minha mente é um campo de batalha do diabo. E é segundo lugar onde o diabo nos ataca muito, é nas nossas emoções. Irmãos, você vai sentir todo tipo de sentimento. Angústia, tristeza, desânimo, falta de vontade, falta de desejo. Tudo isso você vai sentir. Vou te contar aqui uma coisa. Domingo agora, estou falando por mim, porque de repente você acha assim, não, o pastor não passa por isso. Por isso eu dou alguns testemunhos meus. Eu saí do culto quebrado, destruído. Eu saí do culto, minha vontade era entrar no chuveiro e chorar. Por quê? Não, ninguém fez nada comigo, não tinha problema nenhum. Mas eu estava me sentindo péssimo, péssimo. O pior dos piores pastores da terra. Minha vontade era questionar tudo, questionar o mundo. Mas por quê? Só que saí de um culto tão abençoado. Mas eu já sabia o que estava acontecendo. Era batalha, era guerra espiritual. Então eu estava me sentindo oprimido na minha alma, nos meus sentimentos. Segunda-feira acordei do mesmo jeito. Mas eu já consigo discernir e separar meus sentimentos da minha fé. Mas é muito importante que você aprenda que a batalha espiritual, ela não acontece com seus olhos. Você quer ver qual é o nível mais baixo de batalha espiritual? Você quer saber? Nem é sobre isso que a gente vai falar, mas qual é o nível mais baixo? É corrente no teto. Sabe o que é isso? Assim, aquele barulho de corrente, né? Já passou por isso? Estou ouvindo passos dentro de casa. Sabe essa coisa assim? Estou vendo vultos. Está amarrado. Sabe? Estou vendo demônios. Mas o quê? Ouvindo vozes. Esse é o nível mais chulezinho. Se você está passando por uma batalha espiritual e o demônio apareceu dentro do seu quarto, pode ser que apareça hoje à noite ainda. Você pode rir, porque isso daí é fichinha. Isso é bobeira, o diabo nem quer, ele está só brincando. Agora, os níveis mais pesados, os níveis mais profundos e os que mais derrubam são os níveis inconscientes. São os níveis de pensamento e sentimento. São esses, meu irmão, meu amigo, esse daí é puxado, tá? Se o diabo aparece, irmão, você, sai fora, senhor. Agora, o problema é quando ele não aparece, meu irmão. O problema é quando ele te cerca nos teus pensamentos e nos teus sentimentos e começa a te minar, pouco a pouco, te batendo sem tu ver nada. Tu só está sentindo. A chapa é quente. Mas eu quero te ajudar hoje. Amém, irmãos? Davi, anota aí, Davi. Nessas aulas, nas próximas 3 semanas, que é a última, nós vamos ter aqui a quarta viva. Se tudo der certo, nós vamos convidar uma pastora aqui. Se tudo der certo, a pastora Andresa, lá de Araras, vai vir ministrar aqui para nós. Então a gente vai ter 3 semanas, a gente vai falar de Davi, a gente vai falar sobre Elias, a gente vai falar sobre Ezequias. Se tudo der certo, sobre Jesus e Paulo e Silas. Vamos dar né? Mas hoje a gente vai falar sobre Davi. E em Davi, nós vamos aprender que o dia mau,
ele se dá em duas fases. O dia mau, ele vem para você quando você está sendo testado na sua fé, mas o dia mau também vem por causa de pecado. Às vezes o pecado também vai trazer um dia mau, péssimo, para você. Mas das duas formas você tem como lutar. Davi era um homem de muitos sentimentos. Davi era um homem, Valmir, muito expressivo. Davi era um homem que sentia, e ele expressava os seus sentimentos. E graças a Deus por isso, porque nos deu arma de batalha. Eu quero que você comece comigo, abre comigo, Salmo 42, verso 5. Hoje nós vamos ler muitos salmos, irmãos. Nós vamos ler um atrás do outro. Irmãos, olha só. Cadê a sua Bíblia aí? Deixa eu ver, quem tem Bíblia de papel aí? Deixa eu ver. Levanta a Bíblia de papel aí para eu ver. Glória a Deus. Estamos chegando à maioria da igreja, hein? Tá vendo aqui, ó, no meio da sua Bíblia? No meio da sua Bíblia tem uma arma poderosa. A Bíblia toda ela é, mas no meio da sua Bíblia, irmãos, tem uma arma para você. São 150 capítulos de uma cápsula, 150 cápsulas espirituais. Essa arma de batalha se chama Salmos. Fala assim comigo, Salmos são armas de guerra. Você precisa entender hoje que salmos são armas de guerra. Os salmos são tão poderosos, irmão, eu não tenho como te explicar. Eu não tenho assim uma explicação lógica. Mas Deus colocou nos salmos algo, não sei te explicar. Mas os salmos são tão poderosos que Efésios capítulo 5 diz assim: enchei-vos do Espírito falando salmos. Ou seja, salmos, eles carregam em si o poder de te encher com o Espírito. E também de te dar armas na batalha espiritual. Irmãos, eu amo os salmos. Salmo de número 42. Sabe o que Davi fazia na batalha espiritual? Davi falava consigo mesmo. O primeiro ponto que eu quero te ajudar aqui é que quando você está no dia mau, quando você está passando por ataques na mente, ataques no sentimento, quando você está pensando coisas ruins, e quando você está se sentindo para baixo, mal, porque Davi também passava por isso. Só que Davi aprendeu uma coisa. Davi aprendeu a falar consigo mesmo. Crente, quando passa pelo dia mal, tem que aprender a falar consigo mesmo. Olha o que ele disse no Salmo de número 42, no verso 5. Salmo 42, 5 diz assim: por que está abatida, ó minha alma? E por que estás tu inquietas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pelo socorro do seu semblante. E no verso 11 ele termina dizendo o seguinte: por que está tu abatida, ó minha alma? E por que estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, que Ele é a saúde do meu semblante e o meu Deus. O que Davi estava fazendo aqui, irmãos? Davi estava falando sozinho. Davi estava falando consigo mesmo. Às vezes, irmãos, a questão é que quando nós passamos pelo dia mal, quando os pensamentos vêm na nossa mente, o inimigo lança um pensamento na nossa mente, a gente apenas aceita aquele pensamento ou aceita aquilo que a gente está sentindo e permite que aqueles sentimentos, eles dominem a gente. Mas Davi um dia acordou no dia mal. Ele acordou se sentindo mal. E aí o que ele fez? Procurou uma música bem triste. Procurou uma música no TikTok. Procurou um reels daqueles, sabe, aqueles bem tristes mesmo, aquele que tem uma chuva caindo. E aquela frase de efeito assim, sabe? Eu nem lembro de nenhuma.
Aí Davi entrou na deprê. Não, irmãos. Davi acordou mal, ele acordou para baixo. Ele sentiu que estava muito triste. E aí ele começou a andar, fazendo um salmo. E o salmo dele era assim, ele andando, Bruno. Por que está abatida a minha alma? Por que você está se sentindo assim? Por que você está tão triste? Por que você está tão angustiada? Por que você está tão desanimada? Espera no Senhor, minha alma. Espera no Senhor, minha alma. Pois eu estou falando comigo mesmo. De repente ele estava falando para o espelho. Não sei. Mas ele estava falando o seguinte, eu ainda o louvarei. De repente ele entrou para tomar um banho lá no seu palácio, falando o seguinte, porque está abatida a minha alma, porque se desesperas dentro de mim, espera no Senhor, pois eu ainda o louvarei, andando pelo palácio, porque está abatida a minha alma, trabalhando. Davi não trabalhava, né? Ele só lutava e não trabalhava, porque ele tinha quem trabalhava para ele, né? Abre a sua Bíblia comigo em Salmos capítulo 43, pertinho aí, ó. Salmo 43, verso 5. De novo, acho que Davi estava num mês mau, porque ele escreveu 2 salmos fazendo a mesma coisa. Olha, verso 5. Porque está abatida, ó minha alma. Vamos ler o verso 4? Olha o verso 4. Parece uma incoerência, que no verso 4 ele diz assim, então eu irei ao altar de Deus, ao Deus da minha demasiada alegria. Sim, sobre a harpa eu te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que está abatida, ó minha alma? E por que estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é a saúde do meu semblante e meu Deus. Davi, ele falava, ele comandava a sua alma. Diga assim para alguém que está do seu lado, fala assim, você pode comandar a sua própria alma. Amém, irmãos? Esse é um dos pontos mais importantes do dia mau. Um dos pontos mais importantes que eu quero que você saiba hoje. No dia mau, você vai se sentir mal. Você vai se sentir para baixo, você vai se sentir incrédulo, você vai se sentir tudo de ruim, angustiado, desanimado, desmotivado, cansado, querendo jogar tudo para o alto, querendo ir embora da igreja, querendo largar o casamento. No dia mau você vai se sentir mal, tudo é igual óculos escuro. Perdão, Joyce. Já botou um óculos escuro assim? Quem anda de óculos escuro? Eu não gosto. Você bota um óculos escuro, parece que tudo está nublado. Mas na verdade não é só o óculos, é só a lente. E no dia mau a tua lente vai estar nublada. Então tudo vai parecer ruim. Mas você tem que aprender a comandar os seus sentimentos e falar consigo mesmo, Flávio. Aprenda com Davi. Aprenda a falar consigo mesmo. Por que estás abatido a minha alma? Pastor, não resolveu ainda. Falei isso e ainda estou triste. Fala de novo. Dorme, fala isso, acorda de manhã, está triste ainda? Por que estás abatido a minha alma? Eu ainda louvarei ao Senhor. Davi aprendeu o segredo do dia mau. Era falar com a sua própria alma. Não deixe o inimigo comandar os teus sentimentos. Tome a rédea dos teus sentimentos. Não deixe o diabo comandar a tua alma. Tome a rédea da tua alma. Comande as tuas almas. Comande os teus sentimentos. Porque ele disse, eu confio, eu acredito, eu ainda louvarei ao Senhor. Essa é a minha convicção. Os meus sentimentos são, eu estou abatido. A minha convicção é, eu ainda louvarei ao Senhor. Os meus sentimentos são, eu estou angustiado. A minha convicção é, eu ainda louvarei ao Senhor. Repete comigo assim, os meus sentimentos é angústia. A minha convicção é louvor. Amém, irmão? Não deixe que o diabo comande os teus sentimentos. Você tem poder sobre a tua alma. Eu ouvi o testemunho de um homem chamado Nelson Mandela. Quem já ouviu falar do Nelson Mandela? Nelson Mandela ficou 20 anos preso, injustamente.
E o tempo todo na prisão, ele o tempo todo esperançado, o tempo todo esperançado, o tempo todo... E aí quando ele saiu de lá, se tornou presidente da África do Sul, né? Foi o líder do apartheid, né, e tudo aquilo. E aí perguntaram para ele, cara, como que você conseguiu passar 20 anos da sua vida preso, injustamente, e ainda permitir que o seu coração ainda ficasse tão vigoroso a ponto de mudar uma nação? Ele falou o seguinte, podem prender o meu corpo, mas a minha alma ninguém pode mandar. Eu mando nos meus sentimentos. Se ele pensou assim, Davi também sabia disso. Nós também precisamos saber. Eu posso estar angustiado? Com certeza. Posso estar abatido? Com certeza. Davi falou, por que estás abatido? Ou seja, ele estava abatido. Mas ele não permitia que os sentimentos de abatimento excluíssem a sua convicção de que eu ainda louvarei o Senhor. Amém, irmãos? Abre comigo em Salmo de número 77. Além de falar consigo mesmo, Davi aprendeu uma coisa. Não importa o que eu esteja sentindo, eu vou falar com o meu Deus. Salmo 77. Oi? Salmo 77. 77. Isso aí, ajuda a mamãe aí, papai. Nós vamos ler alguns salmos rapidamente agora para você ver. Irmão, tem dia que eu estou lendo o salmo. Deixa eu te contar uma coisa. Vou te dar um conselho, tá? Vou te dar um conselho. Porque eu aprendi em Efésios capítulo 5 que enchei-vos do Espírito falando salmos. Repete comigo assim, enchei-vos do Espírito falando salmos. Deixa eu te ensinar uma coisa que eu faço todos os dias. Nós hoje lemos Êxodo o quê? Êxodo 37. Todos os dias eu faço o seguinte. A leitura de hoje é Êxodo 37. Eu leio Êxodo 37 e depois leio um salmo. Sequência. Todos os dias. Eu leio Êxodo em voz baixa, mas eu leio salmos em voz alta. Por quê? Porque a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito falando salmos. Então eu vou fazer o meu devocional, eu abro no salmo e eu leio alto. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E leio o salmo inteiro todos os dias. Por quê? Porque eu preciso ter base de adoração. Eu preciso me encher com o Espírito Santo. Eu preciso ter armas de batalha. E quando eu chego aqui na hora do culto, o que eu oro e o que eu falo na hora da adoração são os salmos que eu li durante o dia. Então, irmãos, você todos os dias você tem que ler um capítulo do Antigo ou do Novo, mas você tem que ler um salmo todos os dias. Amém? Vamos criar esse hábito aí? Todos os dias ler um salmo, de preferência em voz alta. Amém? E Davi disse o seguinte no Salmo 77. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus com a minha voz, e ele deu ouvidos a mim. No dia da tribulação eu busquei ao Senhor. À noite, no dia da tribulação, olha o que ele disse que ele fez. Eu estendi as minhas mãos sem cessar. A minha alma se recusava a ser consolada. Eu lembrei do meu Deus, eu estava atribulado. Eu estava no dia mau. Eu reclamei, o meu espírito estava sobrecarregado. Você não tem Bíblia, não? Tem o celular, não? Abre aí para ler com a gente. Pega uma Bíblia aqui para eles aí, gente. Dá uma Bíblia para eles aí. No verso 3. Eu me lembrei de Deus, eu estava atribulado. Eu reclamei e o meu espírito estava sobrecarregado. O Senhor sustenta os meus olhos acordados. Eu estou tão atribulado que eu não consigo falar. Eu considerei os dias de antigamente, os dias dos tempos antigos. Verso 6. Na noite eu chamo a lembrança a minha canção. Conservo com o meu próprio coração. O meu espírito está fazendo uma busca diligente de noite. Eu estou me perguntando, o Senhor rejeitará para sempre? Será que o Senhor não será favorável mais a mim?
A sua limpa misericórdia se foi para sempre? Acaso a sua promessa falhou para sempre? Esqueceu-se Deus de ser gracioso? Por raiva, será que Deus se encerrou as suas ternas misericórdias? Agora, olha no verso 10. Então eu disse, isso é minha enfermidade. Dá uma parada aqui, olha aqui para mim. Olha que interessante. Irmãos, Davi, quando estava angustiado, sabe o que Davi fazia? Davi falava com Deus. Davi questionava. Davi botava para fora o que ele estava sentindo. Olha Davi falando, eu estou aqui de madrugada, eu levanto as minhas mãos para o Senhor, os meus olhos não conseguem fechar, eu estou com insônia, e eu estou me perguntando, será que o Senhor se esqueceu de mim? O meu espírito está angustiado, eu estou sobrecarregado. Olha, irmão, esse era o homem segundo o coração de Deus. Passava pelas mesmas coisas que você e eu. E ele de noite falando, Senhor, será que o Senhor se esqueceu de mim? Senhor, eu estou aqui me lembrando do Senhor pelas madrugadas. Mas aí enquanto, olha, presta atenção, enquanto ele falava das suas angústias com o Senhor, no verso 10 ele disse o seguinte, e eu disse, no meio do caminho ele disse, isso é enfermidade minha. Sabe o que você lembrou? Isso é meu. Isso que eu estou sentindo não é o Senhor. Deus não se esqueceu de mim. Isso é enfermidade minha, é minha alma. E aí ele diz o seguinte no verso 10, mas eu me lembrarei dos anos da mão direita do Altíssimo, eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente eu me lembrarei das tuas maravilhas, eu meditarei na tua obra, eu falarei dos teus feitos, teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus como o nosso Deus? Olha aqui, irmãos, às vezes eu estou lendo Salmos, às vezes eu mesmo, eu rio, é a palavra certa? Eu rio, é isso mesmo? Mas às vezes eu mesmo rio. Porque Davi começa o seguinte, oh Deus, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não se lembra de mim, cadê as tuas obras? Eu estou aqui e o Senhor não me vê. Mas ó Deus, tu és grande, Senhor, tu és poderoso, as tuas obras são maravilhosas, eu me lembrarei. Falei, cara, o cara agora já ele muda assim de repente. Mas é exatamente, irmãos, quando você está angustiado, você tem que ir ao Senhor. Quando você está angustiado, você tem que orar. Quando você está abatido, dobra o teu joelho, fala com Deus. Fala, Senhor, eu estou mal, eu estou abatido, Senhor, eu estou triste, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, Senhor, me fala, Senhor, por que está acontecendo isso comigo, Senhor? O Senhor está vendo a minha vida, eu estou tão angustiado, Senhor. Mas aí de repente, enquanto você está falando das tuas angústias, o Espírito Santo começa a trabalhar no teu coração, aí daqui a pouco no meio da oração tu já está assim, Senhor, mas eu te amo tanto, Senhor, Senhor, mas eu confio no Senhor, Senhor, mas eu estou angustiado sim, mas o Senhor é o Deus da minha salvação. Aí você termina a oração, você já não é mais aquele que estava angustiado, você já não é mais aquele que estava atribulado, porque quando você ora, o Espírito Santo renova as tuas forças, e você termina agradecendo e louvando o nome do Senhor. Abre comigo no livro de Tiago, no capítulo 5. Aleluia. Davi fazia muito isso, irmãos. Ele começava um salmo reclamando, mas terminava agradecendo. Tiago, capítulo 5, verso 13. Repete assim comigo, ó. No dia mau. De novo, no dia mau. Sempre tem algo a se fazer. Olha bem, no dia mau, sempre tem algo a se fazer. Não fazer nada no dia mau é morte. Não fazer nada no dia mau é morte. Olha o que Tiago 5,13 diz. Está alguém entre vós aflito? Cale-se. Né? Está alguém entre vós desanimado? Cale-se. Fica calado. Você está se sentindo mal, abatido, triste, desanimado? Fica quietinho. Fala nada não, irmão. Pastor, mas eu não tenho que orar. Então se cale.
Dá uma boa música, né? Se você não tiver o que falar, está abatido, cale-se. Esses dias eu mandei uma mensagem para uma irmã aí. Eu falei com ela assim, bonito isso que você falou, legal, só não está na Bíblia. A Bíblia não concorda, mas é bonito. A Bíblia diz o seguinte, está alguém abatido? Quem já teve abatido aí? Davi também. A Bíblia diz o seguinte, está alguém entre vós abatido? Ore. Fala com esse irmão que está ao seu lado, está abatido? Ora. Ah não, pastor, eu não estou abatido não, estava abatido semana passada, essa semana eu estou alegre. Está alegre, faz o quê? Cante louvores. Então, se eu estou no dia mau, eu oro. Se eu estou no dia bom, eu canto. Mas em nenhuma das duas circunstâncias, fazer nada não é uma opção. Ficar calado não é uma opção. Vamos lá, irmãos, escreve isso aí. Ficar calado não é uma opção. Ficar calado não é uma opção. Amém, irmão? Ficar calada não é uma opção. Nunca. Pastor, mas eu estou passando por um momento de tribulação. Não vai dar tempo da gente falar isso hoje. Davi, quando perdeu o filho, semana que vem a gente continua daqui. O filho de Davi morreu. Sabe o que ele fez? Se levantou, foi adorar e escreveu o Salmo 51. Você está aflito, irmão? Ora. Pastor, mas eu não sei o que orar. Eu vou te dar 3 opções. Escreve aí, ó. Orar. Vou te dar 3 opções para você orar. Primeiro, ore em português. Fale com Deus. Bota teu coração para fora. Bota tuas angústias para fora. Faz igual Davi. Ó Deus, cadê o Senhor, Deus? Ore em português. Segunda opção, não tenho palavras em português para orar. Ore em línguas. Ore em outras línguas. Está abatido? Ore em outras línguas. A minha esposa está aqui, ela sabe. Quantas vezes? Às vezes depois do culto. Às vezes saio do culto. E eu chego em casa abatido. E o que eu vou fazer? Vou tomar banho e orar em línguas o mais alto que eu puder. Orando em línguas, tomando banho. Irmãos, eu estava conversando com o Júnior esses dias, ontem. Escuta uma coisa que eu vou te falar. Existem alguns momentos em que o diabo tem dia mal que vem e passa na boa. Mas tem dia mal, irmão, que o diabo parece que ele pegou uma dinamite, como é que é o nome daquele coisa? Uma granada. Ele acertou em cheio, sabe? Na hora que você estava, abriu, ele botou lá dentro, e aquilo dentro de você, meu amigo, aquilo explode dentro de você. Parece que aquilo te desconecta do mundo. Só que esses momentos são os momentos onde eu já vi pessoas desviarem e levar anos para conseguir voltar. Porque tu conversa com ela, a pessoa fala, cara, eu me desconectei de uma tal forma da fé. Aquilo criou eu não consigo mais voltar para a igreja, simplesmente. Por causa de não foi nem nada, foi assim uma bomba bem armada que explodiu na hora certa. Só que naquela hora que a bomba explodiu, a pessoa tinha que ter batalhado pela fé. Ela tinha que ter corrido para orar em línguas, para orar em português, para orar, para jejuar, para buscar. Pastor, mas é nesse momento que você está sentindo menos, é onde você tem que orar mais. Porque quando você está sentindo bem, você só canta louvores, aleluia, glória. Mas quando você está abatido, vai orar. Porque se você não lutar pela sua fé, pode ser que seja, sabe, ruim demais. Então, irmãos, pastor, hoje eu quero ficar quietinho. Não, irmão, não tem nada na Bíblia que diga fique quietinho. A Bíblia diz, está abatido, ore, está alegre, cante. Pastor, eu estou abatido, vem para a igreja e ora. Fica aqui na hora do louvor, todo mundo celebrando e você orando. Deus. Vem para a igreja orar.
Tá alegre? Vem cantar. Vai para casa, vai orar, vai cantar, não sei, mas alguma coisa você tem que fazer. Quem entende aí diz amém. Vamos ler só mais um salmo e vamos parar por aqui hoje. Salmo de número 13. O terceiro. Obrigado. O terceiro é, ore salmos. Ore em português. Pastor, não tenho o que orar. Ore em línguas. Terceiro, não tenho o que orar. Eu ainda não sou batizado no Espírito Santo. Eu ainda não oro em línguas. O que eu faço? Eu tenho 150 orações para você aqui. Você não tem o que orar? Eu tenho 150 orações. Você pode orar durante 150 dias sem repetir nenhuma. Olha que maravilha. Quanto tempo dá 150 dias? Nem sei. 3, 6, 9, 12. Dá mais de 4 meses de oração sem repetir nenhuma oração. Olha que benção. Você não sabe o que orar? Ore salmos. Salmos é um livro de oração. Salmo de número 13. No dia mau, você precisa fazer alguma coisa. Olha só, irmãos. Olha o Davi. Olha o Davi. Como é que é o nome daquela doença que a pessoa tem? Fica alegre, fica com raiva ao mesmo tempo. Como é que é o nome daquilo? Olha o Davi bipolar. Salmo 13. Ó Senhor, por quanto tempo me esquecerás? Para sempre? Por quanto tempo esconderás a tua face de mim? Por quanto tempo eu devo tomar conselho da minha alma, tendo tristeza no meu coração diariamente? Por quanto tempo será exaltado o meu inimigo sobre mim, ó Deus? Considera, Senhor, ouve-me, ó Senhor Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da noite, para que o meu inimigo não diga, eu prevaleci contra ele, e não se regozijem aqueles que me perturbam quando eu vacilar. Mas aí de repente ele já muda. Mas eu confiarei na tua misericórdia, o meu coração se regozijará na tua salvação. Eu cantarei ao Senhor, porque ele me tratou generosamente. No meio de um salmo, ele está aqui, ó, Senhor, por que o Senhor não me ama? Por que o Senhor não me vê? Por que o Senhor está demorando? Daqui a pouco ele já muda aí. Eu louvarei o Senhor, porque ele me tratou muito bem, ele me tratou generosamente. Você está entendendo, irmão? Davi passava pelo dia mau, mas ele aprendeu a comandar os seus sentimentos e ele aprendeu a orar no dia mau. Ele aprendeu a falar com o Senhor, mas sempre terminar a sua oração com expectativa de que eu estou abatido, mas o meu louvor virá do Senhor. Eu confiarei no Senhor. Amém, irmãos? Só deu tempo de falar de um. O dia mau, ele vai trazer perseguições internas e externas. Estar abatido não é exclusividade sua. Desde o tempo de Davi ele orava, por que estás abatido a minha alma? A alma de Davi ficava abatida constantemente. Mas uma coisa ele fazia, ele nunca se esquecia do seu Deus. Ele não permitia que o abatimento da sua alma governasse a sua fé e as suas convicções. Ele sabia que acima daquela tempestade que estava sobre a sua alma, acima dela estava um sol brilhante. O sol da justiça estava acima daquela tempestade. Então, irmão, você pode passar uma semana abatido, mas você tem que saber que acima desses sentimentos, o Senhor está soberano, governando sobre um alto e sublime trono. Então, irmãos, comece a sua oração abatido, mas termine a sua oração, mesmo que os seus sentimentos não mudem, mas termine a sua oração confessando, Senhor, eu confiarei no Senhor, eu ainda louvarei o Senhor, Tu és o Deus da minha confiança, Tu és o Deus da minha salvação, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Senhor. Irmãos, e se você continuar fazendo isso, você vai ver que a sua alma, ela desiste, a angústia vai embora, a alegria vem pela manhã. Mas você tem que pegar a sua Bíblia, pegar os salmos e orar e cantar louvores e comandar a sua alma e encher-se do Espírito Santo com salmos, hinos e cânticos espirituais. Amém? O dia mau vai vir, mas você vai batalhar pela sua fé. E a arma está aqui. Amém?